Olá, eu sou o professor Gildo, contador de histórias, também dou algumas aulinhas sobre mitologia grega e faz já um tempinho que eu não publicava nada, né, que eu não fazia nenhum vídeo. Hoje eu vou fazer um outro vídeo sobre mitologia grega e sobre o Hades, o único deus que ficou faltando comentar da primeira geração. E eu espero que vocês curtam o vídeo, dá um joinha, porque isso facilita bastante o trabalho, isso incentiva e tudo mais. Se quiser compartilhar, comentar, enfim, todas essas manifestações são bem-vindas. Então, assim, o Hades, ele é irmão dos Zeus e do Poseidon, conforme eu já falei em alguns vídeos anteriores. Ele também é irmão de Hera, Deméter e Hestia, que eu também já comentei em vídeos anteriores. O Hades, ele é dos três irmãos o menos conhecido e o mais enigmático, porque sempre viveu recluso desde que coube a ele tomar conta do mundo inferior, isto é, tudo que está do solo, que os gregos também chamavam de inferno. Então, sempre quando eu vou falar de Hades, em sala de aula, comentar sobre ele, eu sempre deixo claro que o Hades não tem nenhuma relação com o coisa ruim, com qualquer nome de figura negativa que nós possamos ter atualmente. Porque é, a mitologia grega é anterior ao surgimento do cristianismo. E o cristianismo é que tem essa visão da bipolaridade entre Deus, que é algo extremamente bom, contra esse outro demônio, enfim, capiroto, que é algo completamente ruim. Só que os gregos não eram cristãos, não tinham. Os cristãos ainda não existiam dos gregos. Então é impossível fazer essa comparação, mesmo porque não existia não tinha se desenvolvido ainda essa religião, o cristianismo. Mas enfim, o Hades, ele é irmão dos Zeus e do Poseidon, ele é o irmão mais velho de todos eles. Depois que eles tiraram a sorte para saber onde cada um dos três irmãos iria governar o mundo, ao Hades cobriu o inferno, ou o mundo inferior, tudo que está debaixo da superfície da terra. E lá ele ficou vivendo ali naquela imensidão toda. Enfim, ao interior da Terra é muito, muito amplo, muito vasto. E com todas aquelas riquezas. Sim, porque o interior da Terra é de onde vem as maiores riquezas que nós temos até ainda nos dias de hoje, tais como petróleo, as pedras preciosas e tudo mais. E o Hades vivia lá cercar de todas essas riquezas e certo dia percebeu que ele seria muito, muito útil uma companhia para ele, alguém para namorar. Então o Hades sai lá do mundo inferior, lá do inferno, lá do interior da terra e vai até o Monte Olimpo falar com Zeus, com seu irmão, falar para ele que ele quer namorar e se o Zeus tem alguma ideia de quem ele pode namorar e casar. O Zeus falou: olha, meu irmão, aqui nós não temos muitas deusas disponíveis, pois veja só, a Ártemis, a Hestia e a Atena juraram castidade e virgindade eterna. Nenhuma delas, todas elas estão isentas a esse tipo de paixão, a esse tipo de amor. A Hera é casada comigo. A Deméter já não quer saber de casamento. Não tem muitas deusas disponíveis aqui para você se casar. Aí o Hades falou: ah, mas tem a Perséfone. Ah, os deuses. A Perséfone era uma deusa filha da Deméter com Zeus. Mas os deuses falaram: mas irmão, a Perséfone ainda é quase uma garota, uma adolescente. Ela não vai servir para ser uma boa mãe.
Mas o Hades falou assim, não me importa, eu quero que me casar com ela, não importa se ela vai ser uma boa mãe, uma boa esposa, eu quero me casar com a Perséfone. Então, os dois irmãos ali discutiram sobre a vida da Perséfone, e a Perséfone nem sequer sabendo do que estava acontecendo, que o pai e o tio estavam tramando o destino dela, o futuro dela. E numa manhã, como a Perséfone quase todos os dias fazia, estava observando as flores. Até que, de repente, no piscar de olhos, a terra se abriu e de dentro da terra surgiu uma carruagem puxada por 4 cavalos escuros. Em cima desses cavalos estava o deus Hade, propriamente em si. A Perséfone mal teve tempo de olhar e se espantar com aquela carruagem. O Hades, antes que a Perséfone falasse ó, o Hades pegou-a pelo braço, colocou no fundo, em cima da carruagem, e a carruagem, assim como surgiu no piscar de olhos, também desapareceu. E a Perséfone foi levada, raptada, sequestrada pelo seu próprio tio para servir como esposa. Então, veja que a mitologia grega, ela também tem algumas passagens bem interessantes, que não são tão bonitas, tão românticas. Mas, enfim, Perséfone foi embora, mas a Perséfone tinha uma ligação muito forte com a mãe, com a Deméter. A Deméter e a Perséfone eram um tipo daquela mãe, daquela filha, que são as melhores amigas, que uma é a melhor amiga da outra, que estão juntas sempre, que vão no shopping, no cabeleireiro, sempre estão juntas. Nem parece que é mãe e filha, parece que são duas irmãs ou duas colegas. E a Perséfone e a Deméter tinham esse tipo de relação. Tanto que a Perséfone, ela é considerada como a filhinha da mamãe, porque ela estava sempre junto, sempre grudada com a Deméter. Quando a Perséfone desaparece, é lógico que a Deméter, a mãe, começou a procurar sua filha. Começou a procurar Perséfone em todos os lugares. E quanto mais tempo passava, mais ela se desesperava, mais ela ficava aflita. Afinal, nós podemos imaginar como que deve ser difícil para a mãe, de repente, é, dá o horário do filho ou a filha chega em casa, da escola, do trabalho, e não chega. E passa horas, horas, horas e horas. Lógico que naquele tempo não tinha celular, para Deméter ligar para Perséfone para perguntar onde que ela estava. Então, tinha que aguardar mesmo. Enquanto isso, a Deméter cada vez mais desesperada. Desesperada, dizem os gregos que a Deméter correu 9 noites, 9 dias, sem parar, procurando a sua filha. Enquanto isso, ela chorava desesperadamente. E Zeus, observando tudo, não quis falar onde que a Perséfone estava. Até que a Deméter, na mitologia grega, ela é responsável também pela agricultura. Sim, pela agricultura. Ela é a deusa das frutas, dos frutos, da comida. Então, nesse tempo que a Deméter ficou desesperada procurando a sua filha, desculpe, a Perséfone, ela parou de cuidar dessa área, parou de cuidar da agricultura. E em pouco tempo, o Zeus percebeu que se continuasse assim, logo as pessoas morreriam de fome, começariam a passar fome. E para os Zeus e para os deuses não era nem um pouco interessante que os mortais morressem, porque eles precisavam de alguém que fosse nos templos reverenciá-los, amá-los, adorá-los e tudo mais. Então Zeus, que não é burro nem nada, aliás, ele é muito esperto, ele então chamou o Hades, o Deus mensageiro, o único Deus que podia entrar e sair de todos os lugares da Terra, e desculpa, mandou o Hades, mandou o Hermes ir até o mundo inferior, no inferno, para resgatar a Perséfone e trazer de volta a Deméter para que as coisas voltassem ao normal.
E assim o Hermes foi, pegou a Perséfone e trouxe de volta. Quando a Perséfone reencontrou com a mãe, com a Deméter mais que depressa respondeu: Ah, minha filha, diga para a mamãe que você não comeu nem bebeu nada lá embaixo. Porque quem come ou bebe alguma coisa lá embaixo fica condenado a viver lá para sempre. Aí a Perséfone falou: Ai, mamãe, é que eu não queria, mas ele praticamente me obrigou a comer uns caroços de romã. Aí a Perséfone, a Deméter ficou desesperada, porque ela tinha concordado em permanecer lá no mundo inferior. Mas aconteceu uma coisa interessante. Enquanto a Perséfone estava lá com Hades, ela começou a olhar para ele e pensou: puxa, mas até que ele não é um mau partido. Nossa, até que ele é bonitão. Nossa, até que ele é bem agradável. E a Perséfone, então, do meu ponto de vista, ela comeu as romãs, os bagos de romã, de livre e espontânea vontade. Então, ao fazer isso, ela se transformou em esposa do Hades, se transformou em rainha do mundo inferior. Mas, enquanto isso, lá na Terra, tinha sua mãe Deméter desesperada, sem saber o que fazer para sair da situação. Chamou Zeus para saber, afinal, com quem que a Deméter a Perséfone deveria passar a sua vida? Com Hades, seu marido, lá no mundo inferior, lá no inferno, ou com a sua mãe, a Deméter, aqui na Terra? Era uma pessoa, só uma deusa, só a Perséfone, que tinha um marido lá no mundo inferior e a mãe aqui na Terra. E ela não queria desagradar nem a um e nem a outro, mas tinha que tomar essa decisão. Chamaram Zeus, e o Zeus, mais do que depressa, começou a pensar, e chegou à seguinte conclusão: que uma parte do ano a Perséfone ficaria lá embaixo com seu marido e outra parte ela ficaria aqui em cima com a sua mãe, com a Deméter. Os gregos usavam essa história que se chama o rapto de Perséfone para explicar o surgimento de duas grandes estações que eles tinham, que era o inverno, quando a Perséfone ia lá para baixo ficar com o marido, que a terra ficava mais fria, mais triste, mais escura, era o inverno. E a primavera, que é quando a Perséfone voltava a conviver com a mãe, que as flores se desabrochavam com mais perfume, com mais cor, com mais vida. Então, quando a Perséfone estava com a mãe, era a primavera. Quando a Perséfone estava com o seu marido, o Hades era o inverno. O Hades, sendo irmão do Zeus e do Poseidon, tem algumas características bem diferentes. A primeira característica bem diferente é que, ao contrário dos Zeus e do Poseidon, que eram extremamente infiéis e tiveram muitos filhos, o Hades é um deus completamente fiel, nunca teve nenhum relacionamento fora com a deusa Perséfone, e, por incrível que pareça, ele não teve filho. Então ele é bem diferente nesse sentido. E ele é um deus pouco conhecido porque poucas vezes ele saiu de lá do mundo inferior, lá do inferno, de onde era o reino dele. Uma coisa que os gregos comentam também é que todas as almas, todos os mortos, iam lá para o Hades. Então o Hades também era o rei dos mortos. E como que acontecia isso? Todas as pessoas que morriam iam parar lá no mundo do Hades, no mundo das almas, a qual ele era o governador. Aí se pergunta, puxa, mas será que é justo um assassino ir para o mesmo lugar que um herói? Será que não é muito injusto? Sim, com certeza é muito injusto. E por isso, todas as pessoas, as almas, os espíritos que chegavam lá no Hades, eles eram julgados por três juízes, chamados Eco, Radamanto e Minos. Esses três juízes julgavam, observavam a vida corrida da pessoa e decidia se eles tivessem
só virtudes, se fosse um herói, se fosse um exemplo de ser humano, ele ia por um lugar chamado Campos Elíseos. E nesses Campos Elíseos tinha tudo do bom e do melhor. Não faltava absolutamente nada. Nada, nada, nada. É o que nós podemos chamar hoje de céu. É basicamente a comparação com o nosso céu. Porque lá tinha comida, bebida, água, lá tinha festas, lá não tinha maldade, lá não tinha disputa, lá não tinha nenhuma dessas coisas. Se a pessoa era um criminoso, era um mau caráter, um delinquente, alguém que só fez maldade para os seus irmãos, para o próximo, ele era julgado e ia para um lugar chamado Tártaro. E nesse lugar chamado Tártaro, existiam apenas castigos físicos constantemente. Não existia comida, não existia água, mal existia luz. Era um lugar de tormento, de torturas. Nós podemos comparar esse Tártaro aí com o que nós chamamos de inferno, o que posteriormente veio a ser chamado de inferno pelas futuras religiões. E tinha também um lugar onde iam as pessoas que não eram tão virtuosas, mas também não eram tão criminosas. Eram pessoas que basicamente era no meio termo. Esse lugar era a planície dos Açóderos, e nessa planície tinha comida, tinha música, mas muito menos do que lá no Campos Elíseos. E as pessoas também sofriam algumas punições, alguns castigos. Era basicamente o que nós chamamos de purgatório. Seria mais ou menos, poderia ser comparado com purgatório. Então, lá no inferno, existiam 3 lugares distintos destinados às obras de cada indivíduo lá na Grécia. Outra coisa importante também a falar do Hades é que ele tinha um animal de estimação que era o Cérbero, que era nada mais nada menos que um cachorro de 3 cabeças. Esse cachorro de 3 cabeças rosnava bravamente com quem tentasse fugir. E ele era basicamente o vigia lá do mundo inferior. Para as pessoas chegarem até o Hades, até o inferno, o mundo inferior, eles tinham que atravessar um rio chamado Estige. Esse rio, o rio Estige, ele tinha um barqueiro que atravessava as pessoas de um lado da terra até o outro do inferno, ou mundo inferior. E as pessoas tinham que pagar uma moeda para atravessar esse percurso, esse rio. Então, todos os mortos, quando partiam, eram levados para ser entregue a esse barqueiro, que tinha o nome de Caronte. As pessoas colocavam moedas, ou dentro da boca dele, ou nas pálpebras. Porque essas moedas, para quando chegar lá, os mortos ter condições de dar as moedas para pagar o Caronte para ele fazer a travessia. É para pagar o barqueiro. Outra coisa importante também, que raramente esqueço de comentar, é que lá na Grécia Antiga, somente os homens enterrados é que podiam ser levados para o mundo inferior. As pessoas os corpos que não eram julgados, não tinham o direito de entrar nem no inferno. A alma deles ficava vagando, enquanto o corpo apodrecia ao sol, ao vento, à chuva. Então, para se ter o privilégio de viver lá nesse lugar, continuar a existência lá, tinha que atravessar o rio do barqueiro Caronte e pagar algumas moedas para ele. Eu peço mais uma vez que, se você gostou, se interessou, achou alguma coisa bacana do vídeo, dá uma curtida, porque isso é super importante para a continuidade do meu trabalho, etc e tal. Nós sabemos que o YouTube é uma empresa
que se preocupa muito com isso e através desses likes eles promovem os seus conteúdos e é por isso que é tão importante esses likes aí. Além de compartilhar, comentar e também se inscrever, né? Se inscrever é bem bacana. É, basicamente a história do Deus Lages é esta. Ele, ele, ele tem essas características. Ele é um Deus introvertido, que basicamente não gostava de sair lá do Hades, do seu mundo. Ele é um Deus que o- os, os gregos chamavam de Deus sinistro, de um implacável, mas na verdade o Hades era um Deus justo. Ele era um Deus que não deixava você levar pelas suas emoções, nem pela sua extrema racionalidade. Ele era um Deus extremamente correto. E o Hades também tinha um objeto que é bem interessante, que eu acredito que todos nós gostaríamos de ter, que é o objeto da invisibilidade, que ele ganhou de presente. Então, assim, quando ele colocava esse capacete, ele se tornava completamente invisível. E logicamente, imagina que barato que seria se nós tivéssemos um capacete desse para nos permitir, sei lá, nos transformar numa formiguinha, numa mosquinha e ficar ouvindo aí algumas conversas e tal. É claro que nem todo mundo faria isso, né? Porque tem muita gente que não tem nenhuma curiosidade, né? As pessoas não são muito curiosas, talvez só eu que seja curioso, mas a gente vai sim esse capacete da invisibilidade, esse capacete é o seu objeto mágico, seu objeto sagrado. E o cérebro com três cabeças, seu fiel escudeiro, e a sua esposa Perséfone, que vivia com ele metade do ano, e na outra metade do ano ela vivia com a mãe. Então a Perséfone é uma deusa muito complicadinha, mas certamente eu pretendo falar dela ainda nesse ano, certamente. No mais, muito obrigado pela atenção, um bom resto de julho para todo mundo, um bom começo de agosto e segundo semestre já começou. Bora, graças a Deus, vamos ter um semestre muito mais tranquilo e melhor do que os anteriores. Que assim seja. Amém.